Ars longa, vita brevis é uma citação do filósofo latino Sêneca. É que a vida é breve, a arte é longa e o homem faz arte para se perpetuar, para fugir da morte, para que no futuro ele seja visto, revisto e para que ele seja amado. O Museu Nacional de Belas Artes, através da diretora Mônica Chechel, me convidou e eu participo com muita honra do projeto Arte em Diálogo na Quarentena. E esse é o momento que a humanidade está passando por um processo inédito até então, as últimas gerações, de sofrimento. E a arte é para refletir e a arte serve para transcender, para mostrar caminhos e possibilidades também. O Museu Nacional de Belas Artes é um espaço a quem eu reverencio todo o seu histórico, por toda a sua importância de ser a primeira escola de arte do Brasil e do acervo que ali tem, se faz presente. E particularmente, todas as vezes que eu fiz alguma exposição ali, algum evento, eu fui muito bem recebido, muito agraciado, ou visitando a exposição de outros, de amigos, de eventos do lugar. Esse é o momento na história da humanidade de ser ou não ser, ou zer ou não zer, eis a questão. Sobre o ateliê, o ambiente de ateliê, ateliê é um espaço, para mim é um útero, é um espaço privado, é um espaço íntimo. O artista tenta organizar o seu caos e a partir do caos fazer a sua criação, fazer essa transposição, essa transmutação. Muito íntimo para mim é que você fica ali na solidão, mas buscando uma comunicação, fazer pontes com os semelhantes, ponte com os outros, que depois, quando você compartilha o teu trabalho, há um sentimento de surpresa, há um sentimento de celebração, né? E todo o trabalho envolve muita dúvida, muito sentimento de fraqueza também, que essa fraqueza, quando você controla, se torna forte também a partir do momento que você consegue dar o teu recado e esse recado chega até ao outro. Tenho esse dom, nunca estudei, eu desde sempre pegava o barro ou materiais e começava a contar uma história. Em particular, eu quero muito homenagear uma belíssima obra e polêmica também, que tem lá no Museu Nacional de Belas Artes, de um artista português, o Bordalo Pinheiro, muito enigmática, obra a ser adquirida por quem encomendou, veio para o Brasil, uma obra de grande dimensão, aí veio para o Rio de Janeiro tentar ser vendida e não conseguiu-se, enfim. E o que é um jarro? Uma jarra é um espaço de reservar coisas, guardar coisas, alimento, vinho, azeite, óleo, enfim, coisas para você usar noutras estações. Aquela jarra Beethoven para mim é muito esse espaço que abriga cultura, né? E ele era um humorista, um caricaturista fantástico, trabalhava a caricatura assim como o meu trabalho, em terceira dimensão, né? Criou muitos personagens da sua época, ele retratou as grandes figuras do seu tempo, como essa de Queiroz e outros tantos escritores e tal, enfim. Eu, alguns anos atrás, pelos 100 anos do Fernando Pessoa, 30 e tantos anos atrás, participei de uma exposição no museu dedicado a ele, lá em Portugal, lá em Lisboa, né? E eu reverencio a obra desse artista, o Bordalo Pinheiro, a jarra Beethoven. Beethoven é outra figura que me é muito marcante. Beethoven é sublime. Beethoven é daqueles seres que pegou a sua fraqueza, as suas dificuldades, as suas neuroses e colocou na parada de sucesso. Citando Caetano Veloso com relação ao João Gilberto, né? Épico. Atitude épica, o que ele fez da história dele, o que ele construiu para a vida, um banquete que nós desfrutamos. E um trabalho que o Beethoven fez chama-se Criaturas de Prometeu, homenageando o Titã grego que pegou o barro, segundo os gregos, e ele que nos criou, ele que nos fez. Prometeu, essa figura grega, Titã, me inspira muito no meu trabalho, na minha obra. As figuras que eu retrato é como se fossem figuras que são tochas incendiárias. Eu não vou roubar o fogo de ninguém para ser punido, mas as figuras que eu retrato são tochas humanas, são figuras incendiárias, figuras que mudam o comportamento, que mudam a vida, as atitudes, enfim. Eu participei
na época do final da ditadura, a época do governo Figueiredo, de uma grande exposição que envolvia os grandes humoristas do Brasil, Jaguar, Melô Fernandes, Fortuna, Enfio, Ziraldo, todos eles, e meu trabalho de caricatura em terceira dimensão foi incluído naquela exposição que aconteceu aqui no Museu Nacional de Belas Artes, em Brasília, São Paulo, é, é, Ceará e Curitiba e outras capitais. E o nome da exposição era Criaturas. Eu faço criaturas humanas, criaturas inspiradas, criaturas com fogo próprio, com a luz própria, pessoas que fazem a diferença na humanidade, que são pensadores, artistas, pessoas que propõem caminhos, direções. E eu produzo com o sentimento de compartilhar essa minha reverência a essas pessoas com outros que têm o mesmo sentimento, quer que sejam esquecidas. Os egípcios já usavam isso, os chineses também usavam isso há milhares de anos atrás. Às vezes, quando um rei morria, toda a corte era sacrificada também. Depois eles pensaram, não, vou fazer de argila e colocar para que acompanhe o rei e continue servindo a ele no outro plano. Né? E eu faço isso dessa forma, né, também. Na primeira exposição que eu participei, Criaturas, eu fui convidado pelo Dalmo Castelo para fazer um trabalho em homenagem ao Cartola, que foi entregue para ele numa festa que aconteceu lá em Jacarepaguá, onde ele ganhou. A prefeitura, à época, criou uma praça chamada As Rosas Não Falam, e ele, numa festa, junto com o Aldelson Alves, à época na Rádio Globo e tal, fez uma festa lá e foi entregue ao Cartola a imagem que o Dalmo encomendou. Agora, nesse momento, quase 40 anos depois, eu chamei o Dalmo, que continua meu amigo, e é amigo e tem feito uma série de trabalhos junto com o Nelson Sargento. O Nelson Sargento é uma figura que tem 96 anos de idade, competente, capaz e produzindo uma série de trabalhos. Eu estou fazendo, eu e o Dalmo Castelo iremos entregar ao Nelson Sargento. Nesse momento estou fazendo também uma encomenda para um amigo, um escritor, que é colecionador da minha obra. Ele vive nos Estados Unidos, tem 4 livros publicados de crônicas e tal, o Roberto Lima, e para que ele use no livro dele, ilustrando, fazendo uma série de coisas assim. E é um prezado amigo que coleciona minha arte há muito tempo, há muitos anos. Outro amigo que coleciona-me também é o Dr. Ricardo Carneiro, meu dentista, especialista que cuida da minha saúde bucal. Ele é colecionador e ele encomendou um amigo dele, uma figura que foi referência, não é nem brasileiro, mas ele revolucionou a questão estética e dentária aqui no Brasil. A quarentena, onde é o estágio que nós estamos vivendo agora, é um estágio dolorido. A quarentena, o confinamento, enfim, remete ao estado de isolamento. E a mim bate muito, desde que eu vi essa imagem, há 40 e tantos anos atrás, quase 50, quando eu vim para cá, eu vim lendo um livro, Os Sertões do Euclides da Cunha, e tem uma foto lá em que as mulheres e crianças que sobraram, eles foram isolados, ficaram de quarentena, em confinamento. E eu acho que o povo brasileiro é um povo que vive em confinamento, pela pobreza, pela falta de saúde, de educação, de saneamento, educação principalmente, que elegeram os cruéis que estão aí. E eu gosto muito também de trabalhar uma outra coisa chamada parceria. Assim como eu estou agora nesse momento com meu amigo Pedro Grapiuna, aqui gravando, parceria com a Lutgard Cavalcante, uma grande amiga, que ela fez um trabalho muito interessante sobre a questão de Canudos. E outro, o Luciano Magno, que é autor e pesquisador da história da caricatura, curador, da qual já me convidou para participar, já participei de várias exposições. E em 2023 vou estar completando 50 anos de minha chegada aqui ao Rio de Janeiro para viver da minha arte. Gratidão a todos que me acolhem e que me recebem tão carinhosamente. Agradecido.